E agora, quem que vai anunciar o nosso querido convidado? Mamaluco? Oi, querida, tudo bem? Você tá por aí, Mamaluco? Eu tava aqui tomando água. Tudo bom, querida? Então vamos lá, Mamaluco, apresente o nosso convidado. Hoje a entrevista vai ser com um amigo que a gente conhece faz muito tempo. Ai, que fome que me deu agora. Parece a criança de terceira série lendo. Tem horas que eu não tenho muita paciência. Você não tá gostando da minha leitura? Lê mais rápido. Hoje é sexta-feira, eu quero ir embora. A entrevista de hoje, vou começar de novo. A entrevista de hoje. Ai, que nervoso! Não sabe o que é pior? Que ele demora um monte. Depois, quando ele termina, o Semer ou alguém tem que traduzir. Fred Mamaluco. Fred Chique. Obrigada, Mamaluco. Não, Mamaluco, pode ficar na tua. Continuar tomando Quer que eu leia? Não, obrigada. Você é muito prestativo, mas hoje não, Faro. Eu fico muito agradecida. Mas olha só, na sua tarde de sexta-feira, agora a entrevista é com ele, Marcos N, comediante, ator, improvisador, diretor, radialista e ele foi o precursor. Ele sim. Ele começou. Pai. Ele sim. Ele chegou quando era mato. Ele desbravou tudo isso. Ele desbravou tudo. Agora eu vou falar pro Zico Lamur, você para de falar que começou. Entendeu? É. Não é. Ele Inclusive, chegou quando aquela estátua que a gente mandou fazer do Zico pra colocar aí, já vamos suspender e botar uma sua, Marcos. Marcos N! Bom, gente, como é que estão? Pô, saudade de estar aqui, hein? Pra quem não sabe, você fez parte da primeira bancada. Primeiro elenco. Primeiro elenco, primeira bancada. Se você ouvinte está ouvindo Boa da Pan hoje, em 2023, é por conta desse cara aqui. Cara, eu lembro até o dia em que o Rodolfo Becker, que era o antigo diretor artístico aqui, o Rod, junto com o Gonçalo, que era o diretor comercial, me chamaram no antigo Albatroz, que era um restaurante de frutos do mar que não existia, naquelas famosas vouchers que a Jovem Pan, não sei se ainda tem, mas de restaurante. Segue. E dá Albatroz. E daí eles chamaram assim, vem aqui, a gente quer fazer um programa de humor das 6 às 7. Eu falei, mas na hora do Brasil, cara, como é que você não queria fazer um programa de humor? Ele falou, não, vou contar uma coisa só pra você. E naquele dia eu fiquei sabendo de antemão que na época, né, a Jovem Pan tinha conseguido uma liminar e a gente era a única rádio ao vivo, das 6 às 7. Que moral, hein? Não precisava apresentar a Voz do Brasil, em outro horário, daí vocês entraram. Podia fazer como é hoje em dia, até 10 horas da noite ter a Voz do Brasil. Então era só gente na rádio, era só gente em qualquer lugar. Sucesso absoluto. A gente só perdia da gente mesmo, né? Das 6 às 7, não tinha como perder. Puta, cara, eu lembro de várias coisas legais. Tinha aquelas paródias que vocês faziam também. Tinha uma da Vina, que era muito boa. A gente fez o rap da Vina. O rap da Vina. O rap da Vina. Uou! Putz, era muito Céu bom, é cinza. Uou! Muito legal. E no domingo... Uou! É R$1. É na época que o ônibus era R$1 no domingo. Eu lembrei também. É, época do R$1 no domingão. Eu já vi. Quem fazia parte da bancada com você? Nessa primeira edição. No início era o Marcelo Pera, que ficava comandando o programa. Eu, Rafael Cardoso... E também o Wagner Giovanassi, a Wagner. Até que agora você falando da música, eu lembrei, porque na época que a Wagner trabalhava aqui, ela já tinha me mostrado pra mim. O Wagner tinha me mostrado. A gente fez até um clipe. Sim, tem o clipe. É legal, tem gente que ainda lembra. Legal, cara, eu amei que você desmentiu o Zico. Zico bate no peito pra falar que ele tá aqui há 20 anos. Zico mentiroso. Ele tá antes do Zico. Quando ele chegou, eu não posso falar nada. O lote já tinha sido carpido. Ele chegou com o gramadinho já pronto, Ele chegou... O quê? O Boa já tava no ar há quanto tempo? Porque ele também chegou no início, né? Chegou com 2 anos de Boa. 2 anos de Boa. 2 anos e meio. Eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então quando ele veio, começou, você já não tava mais. Eu saí, daí entrou a Kéfera, que eu me lembro. Verdade. Entrou a Kéfera, o Afonso Padilha fez um pouquinho. O Afonso também fez Boa. Fez um pouquinho. Cara, o Boa tem história, Tem muita história. Aí, eu acho que daí saiu... Não, daí entrou o Zico Lamor. Que ficou o Zico, a Wagner e o Rafael Cardoso. No começo, assim, vocês não tinham nem muita noção. O Johnny Linhares era dessa época também, Zé? O Johnny entrou 6 meses depois que começou.
porque o Marcelo Pera foi embora pra Belo Horizonte. Ah, deu o Johnny que E daí assumiu. o Johnny que assumiu e ficou aí, Entendi. coordenando a parada. Era uma época diferente, era uma época incrível. Assim. Em 13 anos com a tecnologia e a internet, muita coisa mudou e rápido, em pouco tempo, né? Nossa, muito, assim, cara. Você acha que o humor mudou de lá pra cá, Zé? Tipo, o que você fazia antes? Aquele programa, naquele formato lá, como é que seria hoje? Em relação ao humor. Cara, eu acho que rádio temos características, né? Que nessa bancada tem várias características, já estilos de fazer comédia, de comentar assuntos, né? Eu acho que não mudou, acho que evoluiu pra um outro formato e que é feito pelas pessoas que estão aqui. Antigamente a gente tinha o Wagner Giovanassi, que fazia Wagner, né? O Rafael Cardoso, que nem era um cara da comédia, era um roteirista que depois se transformou num cara da comédia. Acho que a rádio tem essa magia da fala pra inteligência de cada um, né? Então, acho que não mudou. Acho que tá se recriando. Toda vez vem uma galera diferente, traz uma vertente diferente, uma maneira diferente de fazer. E é legal. É legal. Exatamente, que demais. Recebendo, então. E os primeiros programas, assim? Vocês não tinham muita noção do que vocês estavam fazendo, né? Foi uma grande bosta. Sério, cara? Tipo assim, tinha um roteiro? Ou vocês chegavam aqui e faziam um programa? Porque assim, ninguém Não, tinha feito, vocês não tinham uma sem referência, maldade, ninguém sem tinha feito antes dos caras, né? Diferente, pra nós... Sem maldade, o Rafael Cardoso era um cara que escrevia todas as falas. Então a gente tinha 1 hora de programa escrito. Ah, é? Mentira. Todo dia. Cara, a gente faz todo dia aqui 2 horas, total improviso. Total Não improviso. esquece nada. Todo dia ele escrevia, você fala aqui, a piada tá aqui. Ele escrevia as piadas. Caraca. Mas tipo Rafael assim, fazia pra um todo trabalho de mundo. roteiro violento. Pra toda a bancada. Pra todo mundo, era um roteiro geral. Geral ó. pra bancada. Semer, agora você fala, depois você fala. E aí é... Pois você fazer isso todo dia e ter essa Todo dia. criatividade pra cada dia fazer um Caramba, Escrever pra até si quando eu mesmo. saí, tava assim. Era assim. Caramba. Só que daí a gente tinha vários quadros, né? Que a gente fazia o chefinho, fazia quadrinhos, na verdade, tipo historinhas que entravam no meio do programa, que não era a bancada fazendo. Era um pouco diferente, assim. Tinha participação de ouvinte? Tinha, mas era muito difícil, porque era na época do telefone, né? É um pouquinho diferente de Na agora. época- velho mesmo. O Colemar, acho que eles mandavam WhatsApp. Na É época... verdade, áudio. 13 anos, mandavam um torpedo, Era, no SMS. acho que era a época de você ter um iPhone 6 e você ser foda, pá. Uau. Entendeu? Você ter um iPhone Eles falavam assim, 6. manda sua cartinha aqui pro... Na nossa caixa postal. Chegava o pombo correio. Não, Aqui em o 13 próprio anos estúdio não era muito, totalmente né? diferente. Era aqui nesse estúdio? Era nesse estúdio. Era aqui. Mas Já era ali diferente. do lado da janela? Chegou, a gente começou lá do lado da janela, uma mesa grande ali. Sim. E o Johnny ficava onde Ficava- você tá e é. a gente ficava Pô, lá. vocês ficavam longe? Longe, Sim, ficava um buraco no Porque meio. quando eu entrei, faz 7 anos que eu tô aqui na Jovem Pan. Quando eu entrei, realmente, a mesa era ali do lado da janela. E a bancada era a mesa do operador aqui, no caso, Sempre onde eu foi ficaria. aí onde você Não, fica. é Era onde aqui, você tá mais ou aqui. menos, Aham. Aqui no meio dessa mesa. Da sala. Era bem distante, assim. A pergunta que não quer calar, Marco, nessa época, podia comer no estúdio? Tem essa proibição de Tem, pode mais comer? Não, não Ou vocês pode. burlavam? Ah, não me podia, mas vocês desculpa, comiam calma. assim. Naquela época a gente comia pizza ao vivo. É que nessa Comia época... pizza, yakisoba. É que nessa época só tinha a mesa de Nessa vocês. época também não tinha essas Não, câmerazinhas, a época né, só cara? tinha a mesa, A mesa. microfone e só. Ninguém não tinha via mais o que nada. vocês estavam fazendo, só ouviam. né? Nada, Só ninguém um- via nada. Como que eu vou ler? Ah, imagina você assistindo a pessoa toda babada, Não dá. ketchup no É que a gente tá queixo. na zoeira. Ô Zene, por onde anda essa galera? Você ainda tem contato com o Rafael? Cara, o Rafael, eu falei com ele acho que uns 6 meses atrás. Ele tá dedicado a fazer vídeos pra internet de motivação. Coach, virou coach. Entre aspas, né? E o Wagner Giovanassi tá em São Paulo, Pô, trabalhando, e o Wagner, e estreou o filme agora. Coração de Neon. Faz parte do Eu fui elenco, assistir, o Wagner tá muito bem, assim. Ele é faz- um ótimo ator, né? ele faz muito bom. um cara mal, um policial mal, bem macho, que é difícil da gente ver Quem o Wagner. conhece ele não consegue conceber isso, né? Mas ele Isso destrói. prova que o cara é bom. Bom Adoro, ator, Claro. muito Muito bom, ele é ótimo, Saudades do meu excelente. amigo. Ô, Zene, mas eu tenho acompanhado você.
Agora, saindo um pouquinho desse assunto aí, eu tenho visto que você tá todo final de semana lá no Quintal Comedy, né? Todo sábado. E, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Toda vez que eu vejo, tá lotado o negócio, mano. Oh, que Explica isso aí pra nós. Como é que você consegue? É muita cortesia, né, cara? Boa. Nossa, que coisa. Então O quando amigo- vocês falam que a casa tá Tá lotada, Semi. explicado. Eu gostei que ele desmentiu O amigo Zico, tá desmentiu levantado vocês aquela aqui, agora. ó. Vai levantar pra mim e falar, não, foda-se, eu vou falar a real. Sacanagem. O Dani queria ser mó legal. Levantou pra cortar, deu medalha no Cara, é peito isso, dele. mano. É muito trabalho. Pensei, caralho, ganhei uma moral fodida agora. É Não, cortesia. sério, assim, não. Não, A gente tá trabalhando com esse show todo sábado faz mais de um ano, né? Uhum. Então, em cartaz, o Quintal ele já começou devagarinho a ter um público. É um comedy club pequeno na cidade, tem só 70 lugares. Ainda desconhecido de muita gente. Mas é um lugar que é gostoso de fazer no sentido de ser intimista. As pessoas estarem muito próximas de você e você vê a reação de todas elas. E isso me fez ir pra uma vertente do stand-up que alguns criticam. Que é o freestyle, né? Pau no conversar. cu de quem critica. Tem gente que, isso não é stand-up. Cara, stand-up é tudo, né? Humor é tudo. Claro. Quem define o que é bom, o que não é, se chama plateia. É eclético, público, né? né? O público. Exatamente. Gostou, tá valendo. Eu acho que no início do stand-up tinha uma coisa, tipo, tem as regras, porque tava começando, ninguém sabia o que podia, o que não podia. Então meio que se criou umas regras iniciais. Mas hoje em dia, faça o que você achar melhor no palco. Eu acho engraçado você falar isso, porque é realmente isso. Tipo, tem muita gente que fala que o que você faz, por exemplo, não tô dizendo que falam de você, mas tipo, isso daí não é stand-up. O stand-up é isso aqui. Quem e é o a cara pessoa pra tá definir o patinando, que é, e o cara que tá fazendo o que ele acha que não é, tá estourando. Entendeu? Mas eu acho que a magia do stand-up, quando você entende, faça o seu e só pede o sucesso pros seus colegas e não dê Não é? pitaco. Porra, é isso aí. Não dê pitaco. Tem Faz que o seu. torcer por todo Tem mundo. mercado mano. pra Isso todo aí. mundo, Isso só aí. briga Exato. pra todos. Gente, eu me apresentei num palco de comedy. É Quem verdade. sou eu na fila do pão? E eu não Sério, eu vi lá, eu vi. O Sêmia me contou. É Zene verdade. do céu. Não, ele me contou. Que vergonheira. Não, mas foi. Não, deu boa, né? Terminei. Pelo menos no final eu consegui tirar risos da galera. Foi demais, foi uma experiência incrível. Então é muito legal. Legal pra caramba. E tamo lá, né? E na comédia, Zene, você tá há quanto tempo? Ixi, agora ó. Eita, porra. Minha origem é o teatro, né? Antes de mais nada. Eu não sou um cara que começou no stand-up comedy. Então eu faço teatro o quê? Vamos dizer aí. Parei nunca pra pensar, mas desde 95. Mais de 20 anos, com certeza. Uns 28 anos, 25 Nossa anos, Senhora. Faço stand-up. Começou Faço com teatro. Faz teatro. Saiu o Começou- Tetras e ele começou. Não, mas no Tetra eu lembro, eu já fazia teatro então. Foi Então faz 98, antes. né? O Tetra foi em 94, né? 94? Isso. Então. Não, foi o Penta? O Penta 2002. Não, então 94. 94. A Ju nem era nascida. O Zene tem um recorde. Qual que é o teu recorde, Zene? Você tem um, não tem? Tá no Cara, Guinness ainda? eu fiz uma loucura na época do Festival de Teatro de 2000. Eu fiz espetáculo lá 25 vezes em 25 horas, um monólogo. Caralho. 25 vezes parar? em É, foi 25 parar horas. no Isso, Guinness. sem parar. Cara. Não, foi Uau. feito tudo pro Guinness, foi divulgado, o Guinness tinha consciência, a rede platinada lá fez ao vivo. Aham. Só que quando acabou, assim, foi gravado na época, em 2000, gravado com 4 câmeras, pra ter um documento de tudo. Mas quando acabou, teve 2 coisas que fez não querer homologar esse recorde. Primeiro que era um banheiro e eu sentava, no final eu sentei no vaso no banheiro e eu chorei muito nessa 25ª, porque eu vinha de uma depressão muito grande. E o que me impulsionou a fazer o Lá 24 Horas foi lutar contra essa depressão. Eu precisava acreditar que eu era capaz de fazer algo. Né? E eu chorei muito, muito. E eu descobri ali que na vida nada é impossível. Eu acho que isso é improvável, né? É improvável, tudo é improvável. Você não pode falar, é impossível que, sei lá, minha filha que tem 11 anos vire astronauta. Eu não sei daqui a alguns anos se ela vai estudar, acaba indo para os Estados Unidos. É improvável, né? Mas Perfeita não colocação. podemos botar como impossível. E eu falei, puta, tudo é possível, eu não preciso
de ter esse papel pra me sentir bem. E o segundo fato é que custava $12 mil. Aí eu não quis gastar. Cara, tudo bem, vamos até certo limite, né? Ótimo, tá bom demais. Você fez 25 horas. Sim, monólogo. Cara, é Que tipo é um eu show- fazendo amor. É tipo eu fazendo Ou um show normal do Zico. Um show normal do Zico. Um showzinho do Zico. você- Zico, 1 horinha, deixa comigo. 25 horas. Depois. Cara, fiz essas loucuras aí, cara. Loucura mesmo, hein? Meu Deus do Eu céu. tenho muita história. Putz, se eu fosse contar tudo aqui, as histórias boas, história ruim, a gente não sai daqui hoje. Não, mas conte algumas pra gente. Fica à vontade. Aconteceu Você uma tá em suruba, casa, né? O Dani cutucou ele. Não conta a nossa história, cara. Nesse Deus estúdio. do céu. Não, deixa pra lá. Nesse estúdio, O conta. Fernandinho tá ali, Vai. tipo, meu Deus, vai. Os podrão, vai. Não. Mas Foi uma época acontecia. boa, vinha muito artista. Né? Exato. Porque muito a tecnologia artista. ela é maravilhosa, mas hoje, por exemplo, assim, a gente entrevista Não muita recebe. gente legal, bacana por Zoom. E é diferente, né? Diferente da pessoa estar aqui, fazer um som ao vivo. Na sua época já tinha aquele painel, né, Zene? Que os artistas vinham Tinha, aqui, era aqui, autografavam. Cara, era um painel gigante, todo grandão. autografado. Vinha muita gente, né? Muita Muita gente gente. autografou. Menos o Lula, que daí não tinha intimidade com a caneta. Daí. Mas a caneta era um presente. Ô, Zé, você faz personagem também, não faz? Faço, eu fiz durante muito tempo. Hoje em dia meio que parei de fazer. Eu fiz agora, quando teve um show de Halloween ali no Quintal Comedy, eu fiz o El Habibs, que é o terrorista que veio de Portugal. Mas Como é que é? Oi? El Habibs, que é o Explica terrorista que veio de Portugal. Ele vem pra criar uma célula no Brasil. Falando em célula. Aí, Ju, Acaba vem pra pagando- criar uma célula. Veio pra Acaba criar uma parando célula. no Paraguai, e tem a história dele, assim. Foi divertido de fazer. Fiz muito, cara, fiz muito. Isso eu acho que vem do teatro, né? Ah, com certeza. A coisa de que eu comecei assim, eu comecei a fazer comédia antes de fazer stand-up, eu fazia personagens. E eu lembro que a gente saiu do Guaíra, tinha a indicação, eu fui indicado a melhor ator na época do Guaralho Azul pelo... esqueci o nome da peça. Drácula? Não. Burguês Fidalgo. Ah. E não ganhei, obviamente, porque comédia quase sempre não ganha. Eu já fui indicado e não ganhei. Não ganha, comédia não ganha. Aí eu fui pro Café do Teatro, o Diogo Portugal tava lá com o Guérios, que é o Príncipe Guérios agora, que vocês procuraram na internet, ele virou um príncipe. Príncipe? É mesmo? Não, ele mora nos Estados Unidos, foto é? com o Papa e... Não, sério? Esse jeito Tava falando. zoando. Ah, Não, por não, isso- não. O Guérios e tal. E ele falou assim, pô, Diogo, o Zene faz personagem, comédias e tal, chama ele fazer. Ele falou, vem fazer aí um personagem. Daí eu fiz o Agenor, o taxista. Até uma vez teve uma discussão na internet. Pô, você tá fazendo o personagem do taxista, o Silas, simplesmente. O selo simplesmente. Do Marco Luque. Do Luke e tal. Eu falei, Silas, porra, quando o Luke simplesmente. começou a fazer o Silas, eu já fazia antes. Você já tava na estrada ali, ó. taxista, já era Quando o Luque taxista. começou, já tinha Uber, né? Já Você era tinha. só do táxi. né? Aí eu fui fazer com o Diogo, gostei e vi o Diogo fazendo stand-up. Eu falei, puta, que legal esse negócio de fazer sem nada, né? Tipo, sem personagem, sem uma quarta parede, sem algo que te distancie do público. Porque eu sempre tive a sensação de que você tá fazendo um personagem, o personagem tá aqui e você tá atrás dele, tipo, olhando ele agir e vendo a plateia. exatamente Você tá isso. protegido, né? Interessante. E com o stand-up, não. O stand-up É você, é a tua cara ali, né? É tu, ou é bom, não é bom, entendeu? Não tem onde se proteger, uma gag, um jeito, um Sim. trejeito, um olhar, uma respirada. Isso foi muito legal. Eu vi ele fazendo e falei, putz, eu quero fazer stand-up também. E de lá eu não parei mais. Comecei a fazer stand-up. Eu sempre falo, cara, eu sou um dos humoristas mais velhos do stand-up não reconhecido pelo público. A galera acha que é o Diogo, mas você tava antes, hein? Viu só? Viu? Ele. Viu, Colin? Não, Não, o o Diogo é o Zico, primeiro. não é o Diogo. É o primeiro. Ah, é? Ah, bom. Não, fazendo humor, tô O falando. Diogo. O Diogo me convidou pra fazer o Era Só o que Faltava. Ele fazia uns 6 meses que tava com o Nossa, projeto. era só qualquer época boa. Era só o que faltava. Há quantos anos atrás isso? Stand-up.
Voltamos pras Copas. Tá. O Semi tá ajudando por Copa aí, cara. Acho que daí é Aí acho que nós chegamos pra 2006. 70. É que tem coisa que eles falam aqui que eu não sei, porque eu não era nascida ainda. Daí eu fico Não é piada, ela não era mesmo, né? Não, tranquilo. Esses dias eu tava lembrando, cara, pô, o pessoal tudo hoje, aqui na Jovem Pan, na rede, o Rodrigo Marques foi falar do especial dele no Netflix, né? Sim. Que é muito bom e tal. E eu lembrando assim, putz, o meu foi o 4º especial do Netflix. Foi o 4º. Foi o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, o Murilo Gun e eu. Como é que é o Cara, nome que desse legal. especial? Só ria. Só ria. Só ria. E era horrível. Assim, porra, mas é sério mesmo, um problema de áudio ruim, assim. Esses dias, o Morgado mesmo falou pra mim, pô, Marcos, se tiver a postar. Eu falei, eu não quero postar isso aí, cara. Não vou, não. Nossa, ficou 1 ano e meio na Netflix, os caras tiraram, então. Porque depois, um monte de gente fez, acabou tendo o especial Netflix no início da Netflix, quando era The Orange is New Black, primeira temporada. Nossa, A Ju não era Não. nascida. Não, tinha. Acho que no Brasil devia ter 1000 pessoas que tinham essa tal Netflix, que banda larga quase ninguém tinha. Ninguém sabia direito nem o que era. O que era, Era exato. muito Estourou por novo. causa do Silvio Santos, que eu lembro. O quê? A Netflix. Sério? Oi? Por causa Pelo do Silvio Santos? É, porque o Silvio Como Santos assim? falou da Netflix, a Netflix deu uma assinatura vitalícia pro Silvio Santos. Ah, pode ser. Aí o que cara começou é um Eu lembro a dessa as história. pessoas descobrirem a Sim, eu Netflix. lembro dessa história. Mas foi só um paralelo. Não, mas é importante. Você era piada. Eu falei, ué. História. verdade. História tem que estar presente. Espero que você não tenha TDAH e perdido o fio do teu raciocínio. Naldo, obrigado pelo Descobri. comentário, Naldo. Meia. Ô, Zene, no todo quintal, sábado é um comedy. espetáculo diferente, até pra quem já foi, quiser Cara, de novo. muita gente volta, porque como eu tô fazendo muito freestyle, assim, não adianta você pensar que vai lá no show, que tem um lugar que tem só 70 lugares, que eu não vou conversar com você. Eu falo com todo mundo. da plateia. É interação ali Essa é uma também. vantagem de um espaço mais intimista, eu né, consigo cara? ver todo mundo e eu consigo falar com todo mundo sem ter que ficar gritando. Sim. Não adianta se esconder Não lá, né? adianta, eu vou caçar. É engraçado que tem o cara que quer e tem o cara que não quer, né? De jeito nenhum. Cara, mas eu acho que depois de um ano eu consegui uma plateia que vai e leva os amigos pra ver Pode ser isso. sacaneado. Tem um cara lá, por exemplo, que ele foi acho que umas 6 semanas com 6 mulheres diferentes. E Não, calma, tem um detalhe. E eu tenho um texto que eu falo assim: vem cá, vocês estão saindo junto pela primeira vez hoje? Ele, sim, primeira vez. Olha que bacana. Ela falou, que legal, vou no show de stand-up e vou rir. E ele pensou, hoje eu como essa mulher. E ele pedia, cara, por favor, faz aquela do que eu como essa mulher hoje. Já era uma tática. Porque ele virou um esquema do caboclo, entendeu? Que ligeiro. E daí eu falei E a pra ele mulher assim, vai adorar, né? Não, e eu falei assim, cara, mas deu certo, assim, porque eu faço só uma piada. Ele falou assim, Marco, já torce 4, 3 já mandei pra só uma que não deu fica certo. a dica aí, ó. Fica a dica, Fica a quem tá dica. escutando, ó, que tática boa. Você é o cúmplice disso, cara. Bicho. O cúmplice de uma paixão. Inclusive, o Zene posta os reels, os cortes no Instagram, e só desse cara já tem 5 lá. Tem que montar um agradecimento pra ele. E falando em Tem que pagar Instagram, cachê. Zene, qual que é a sua rede social pra galera poder te acompanhar também? Marco Zene. Marco sem S, Zene com 2 N's. E I no final. Marco Zene. Marco Zene. A gente quer agradecer demais sua participação por aqui. É um privilégio valeu. nosso ter você aqui hoje. Valeu. Né, o O cara que number começou one. tudo. Boa da Pan. Zico, mas segunda-feira eu vou desmentir. Zico, você me aguarde. Quarta. Zoar ele. Temos o number one que veio aqui no Boa. Você me aguarde. Marco Zene aqui na hora. Valeu, Zé. Valeu, galera. Obrigado. Sucesso, mano. Valeu.